Bom, chegamos então na última aula e não menos importante, que é sobre conforme. Para quem não sabe, o conforme é quando você abre a timeline do editor e relinka as mídias brutas para alta qualidade. Porque como é que funciona? O editor ou montador trabalha sempre com materiais em baixa resolução. Isso é para ficar mais ágil, mais rápido na edição, até porque trabalhar em alta qualidade não é nem um pouco favorável. Então, muitas vezes, acaba se trabalhando em proxy, que são arquivos com baixa qualidade, para na pós substituir para as mídias em alta qualidade. E eu quis tratar esse assunto separadamente, justamente para ter várias mídias diferentes, com nomes diferentes, com tempos diferentes, para a gente conseguir linkar isso lá no Nuke Studio. Esses vídeos que vocês estão vendo são gratuitos pelo site pexels.com. Eu até recomendo para quem quiser baixar footages e treinar efeitos visuais. E para fazer o conforme, a gente utiliza os arquivos EDL, AAF, ou XML. E esses arquivos eles armazenam todas essas informações de corte, transições, jump cuts, rampas de velocidade, tudo que é feito na timeline da edição, esses arquivos conseguem guardar essas informações para quando a gente abrir numa timeline de outro software de edição, ele conseguir importar no mesmo timing e respeitando todas as outras características que eu falei, né, de velocidade, de transições, etc. E o Nuke Studio, ele trabalha exatamente com esses três formatos para conforme, e eu vou ensinar vocês também a exportar esses arquivos para quem nunca trabalhou com conforme, nunca usou conforme antes. Eu vou abrir os três formatos e a gente vai conseguir ver um pouco a diferença de um para o outro. Mas já adiantando, o arquivo EDL ele é single track, então se você for precisar de mais de uma pista da sua edição, você vai ter que exportar separadamente por arquivo de EDL para você conseguir importar as pistas no Nuke Studio. Já o AAF e o XML, eles são multitrack, eles vão guardar todas as informações de corte, etc., de todas as pistas que você tiver na sua timeline. Essa timeline aqui é a timeline que vamos sincar lá no Nuke Studio. Ela seria a nossa alta qualidade, certo? Eu tenho aqui a mesma timeline duplicada, só que vai ser a nossa referência. E esse é um workflow padrão. Toda vez que você recebe arquivos para conforme, você precisa de uma edição offline, que vai servir como referência na hora de você sincar e ver se não tem nada linkado errado. Uma das grandes vantagens de se trabalhar com conforme é que você já vai ter os cortes definidos, né? Você não vai perder tempo gerando corte take a take, para depois fazer todo aquele processo de rename shots, create comp. Então você já pula uma boa parte do trabalho. E para exportar esses arquivos é muito fácil. Você só precisa ter a sua timeline selecionada. Você vai em File, depois Export. E vamos começar com EDL. Aqui você não precisa basicamente mexer em nada. A única coisa que precisa se atentar é no Tracks to Export, né? A gente vai primeiramente renderizar a principal, que é a pista 1. Então eu vou colocar aqui vídeo 1. E como eu comentei anteriormente, o EDL ele é single track, então a gente vai precisar exportar duas vezes essa timeline. Eu vou colocar aqui no nome, na hora de salvar, como EDL 01. Dá um save aqui. Agora vamos exportar novamente, só que o vídeo 2. Dar OK. E 02. No Nuke Studio a gente já vê como é que isso vai se comportar. Vamos exportar agora um AAF. Aqui você não precisa habilitar nada, dar um OK. E por último, o Final Cut Pro XML. É bem simples, então os arquivos para conforme já estão gerados, agora a gente pode ir para o Nuke Studio e importar cada um. Bom, estou com o Nuke Studio aberto aqui. Eu vou dar um clique direito aqui no painel de projetos, Import e Import EDL, XML e AAF. Então eu vou clicar aqui. Se você importar esses arquivos sem ser nessa opção, o arquivo não vai abrir, tá? É uma função específica que precisa ser aberto pelo Import EDL, XML ou AAF. Vamos começar aqui com um AAF. Vou dar Open aqui. Beleza, então o AAF abriu certinho para nós. Temos aqui as duas pistas corretas. Vou apontar para o meu viewer aqui, apertar a tecla H para dar fit. Vocês podem ver que ele não consegue dar um fit
na resolução. É porque a gente já está com uma resolução maior, que aqui no caso, no Output Resolution já está em Full HD, e a nossa mídia, ela foi editada em SD, né? Como eu comentei, na edição foi feita em baixa qualidade. Então a gente precisa substituir essas mídias por alta qualidade. Se você quiser, claro, você pode vir aqui, criar um novo formato. Vou colocar SD 720x480 e dar OK. Agora ele está ajustado para nós. Eu gosto de habilitar essa opção aqui de display, que é o Format, para você conseguir visualizar o bounding box máximo da sua resolução. A gente pode ver que está ajustado, né, na resolução de SD. E se a gente voltar aqui para Full HD, e eu vou apontar aqui, apertar H para dar um fit, você pode ver que ele fica pequenininho. E agora a nossa bordinha já entrega que a nossa resolução atual está bem maior que a nossa mídia. Beleza, vou deixar aqui então em Full HD mesmo, porque a gente vai relinkar essas mídias em Full HD, né? E a brincadeira toda começa aqui no Workspace, a gente vem na opção Conforming. E aí o que a gente precisa fazer, simplesmente selecionar nossa pastinha aqui do painel de projetos, porque é nela que tem todas as nossas mídias que ele linkou automaticamente, e dar um delete. Aí ele vai te perguntar, né, se você realmente quer deletar todas essas mídias, você vai dar um Yes, e agora nossas mídias estão todas offline. E para linkar é bem fácil, você pode dar Ctrl A aqui no meio da lista do spreadsheet, vir em Match Media. Eu já estou no lugar certo, se eu voltar uma pastinha aqui, eu tenho os footages em proxy, e eu tenho aqui em alta qualidade, né, em high quality. E as nossas mídias estão aqui, com nomes diferentes, é só dar Open. E nessa janelinha é o seguinte, essas opções aqui de cima são algumas categorias para você falar para o Nuke Studio procurar as mídias para você. Muitas das vezes, se você não mexer em nada e der OK, já funciona. Esse recurso de busca do Nuke Studio, por default, ele já é muito bom. Caso você vê que a maioria das suas mídias não estão linkando de forma correta, você vai precisar selecionar por categorias aqui, até achar alguma que linke melhor. Eu posso dar aqui um Unselect All, e aí eu coloco só o que eu quero. Então, por exemplo, se eu deixar um file name e partial name, ele vai procurar basicamente olhando só pelo nome dos arquivos. Então isso aqui é questão de tentativa e erro, é você ir testando e ver qual filtro ou categoria linka melhor as suas mídias. No nosso caso aqui, eu vou deixar Select All. Aqui embaixo temos os padrões, né, para os tipos de arquivos que ele vai procurar. Por exemplo, digamos que você tenha arquivos em baixa que está em outro formato, pode ser um movie, e em alta qualidade está em MP4. Como os nomes serão os mesmos, só que só vai mudar o formato, você pode colocar aqui no Exclude para não procurar os .mov, né? Então é uma forma de você ajudar o Nuke Studio a achar melhor as suas mídias. Basicamente é isso, é só você dar OK, que ele vai fazer todo o trabalho para você. Então tá tudo linkado, a gente pode olhar aqui, ó, você vê que agora está bem mais pesado, todas as mídias já estão em Full HD. E ele conseguiu interpretar bem as rampas de velocidade. Mesma coisa aqui nas transições, ó, ele fez certinho, igual que está lá na edição. Então é isso, o AF funcionou muito bem para nós. E aí vocês lembram que eu tinha comentado a respeito do offline, né? Aquela referência que a gente usa para conferir se os cortes estão batendo com as mídias que a gente linkou. Então a gente pode clicar nesse botão aqui, ó, Set Reference Media, e buscar a nossa mídia de referência, né, o nosso offline. Só dar um Open. E utilizando esse recurso, ele já importa para nós a mídia e já cria automaticamente uma pista com o nome de referência. A gente pode fazer a mesma coisa se a gente importar essa mídia separadamente, vier aqui na timeline, puxar, arrastar e criar uma nova pista, mas enfim, é só algumas etapas a menos. E aí aqui funciona igual ao Nuke ou NukeX. Se você vier aqui na pista de referência e apertar o número 2, aqui no nosso viewer ele habilitou o modo de wipe, que é para nós compararmos, né, se uma coisa está batendo em cima da outra. Ele tem algumas funções aqui de wipe, né, você tem o dissolve aqui, você pode também girar esse wipe e usar da forma que você achar melhor. E é com ele que é bom você sempre ter uma referência para ver se suas mídias estão bem linkadas, porque acontece sim não só no Nuke Studio, mas qualquer software que faz conforme, acabar linkando alguma mídia
porque achou que o nome era igual ou que a duração da mídia é igual. Enfim, tenha sempre isso em mente. Você sempre vai precisar de uma mídia offline para conferir se está tudo batendo. Então agora vamos abrir outro arquivo de conforme. Eu vou pegar esses dois itens aqui e deletar do projeto. E novamente, import EDL, XML ou AAF. Então o AAF a gente já importou, vamos importar um EDL agora. Vou selecionar o número 1. O EDL sempre vai vir com as mídias offline para você. Ele já adianta uma etapa porque pelo menos ele não perde tempo carregando as mídias para depois você dar offline, para depois você relinkar as mídias em alta, né? Então ele já vem tudo em offline e, como eu disse para vocês, ele vem single track. Mas aí, se você precisa realmente importar uma segunda pista em EDL, você só vem aqui no espaço vazio da sua timeline, botão direito, New Track, depois vem como New Track a partir daqueles arquivos, né? E vamos escolher agora o EDL 02. Dar um Open, colocar o mesmo frame rate e dar um OK. E aí vocês podem ver que ele importou certinho os cortes que estavam faltando, né? E aí agora é a mesma coisa, só a gente vir no spreadsheet, dar Ctrl A, Match Media, High Quality e dar Open e OK. Como a gente está ainda no modo de wipe, né? Ele ainda não apareceu para nós aqui no Viewer, é só a gente apertar W novamente para assumir o recurso de wipe. E aqui no espaço vazio da sua timeline, apertar 1. Aí ele vai voltar a visualizar todas as nossas pistas que tiver aqui na timeline. Beleza, então funcionou também o EDL. E agora vamos importar o último formato, que é o XML. Maravilha, importou certinho aqui também a sequência, com as transições, rampa de velocidade, tá tudo ok também. As mídias já estão linkadas, só que em proxy, né? Novamente aquele problema de viewer, selecionar no espaço vazio aqui, tecla 1. Então, como ele está em proxy, ele não está batendo aqui na nossa resolução total. Então eu vou vir aqui na pastinha, deletar. Vou vir aqui, Match Media, estou na pasta High Quality e dar OK. Maravilha, então ele importou novamente sem nenhum problema, utilizando agora o XML. A gente pode novamente usar a referência aqui, como eu ensinei anteriormente. E aqui, na pista de referência, apertar 2. Ele habilitou de novo a função de wipe. A gente pode ver que todos os cortes estão ok. É claro que para quesito de aula, né, eu estou fazendo de uma forma mais rápida. Só que quando forem linkar muitas mídias, procurem realmente conferir se está tudo linkado certinho, porque pode ter uma diferença de alguns frames, pode acontecer, que já nos meus testes aqui aconteceu, em algum dos cortes, como aqui, ó, ele acaba vindo um pouquinho menos, então só precisa ficar atento com esses detalhes. Digamos que você tem um arquivo fechado e você precisa cortar take a take, né? Se você tiver um EDL, mesmo que ele não consiga linkar as mídias brutas, né, que seja num formato que o Nuke Studio por algum motivo não esteja lendo, pelo menos os cortes você consegue pegar. E como que a gente faz isso? No espaço vazio aqui da timeline, dá botão direito, vir em Editorial e depois Copy Cuts. No nosso exemplo aqui, ele está com as pistas com o mesmo nome, né? Então vamos diferenciar elas. Eu vou colocar aqui Ref e vou colocar o nome daqui de principal. Então vamos lá, Editorial Copy Cuts. Legal, agora a gente consegue diferenciar as pistas. E o que a gente quer é que o from é da onde a gente está roubando os cortes e o to é para onde a gente vai aplicar os cortes. Então eu vou aplicar para o principal e simplesmente dar um OK. Agora a gente tem todos os takes cortados respeitando os cortes do nosso EDL. Se você quiser, eu vou dar outra opção aqui também. Você pode, por exemplo, selecionar os cortes que você quer, né? E aí sim você vem em Editorial, Copy Cuts. Agora a gente tem uma caixinha a mais. A gente pode também só para copiar os cortes que a gente selecionou, que foram esses. Então, se eu deixar essa opção habilitada e der OK, só aqueles cortes afetaram a nossa pista principal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A minha real intenção foi fazer esse curso para ajudar. Eu nunca fiz vídeo aula antes, então essa está sendo a minha primeira experiência. Espero que vocês tenham
gostado do conteúdo, tenham aprendido. Desculpa se enrolei muito e fique à vontade se você tiver algum feedback, sugestões. Por favor, sinta-se à vontade de comentar, que será um prazer poder falar sobre as melhorias, sobre ideias ou algo do tipo. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.